Hey guys, how are you? Hope you're good. Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Today I'm gonna explain the third week of activities. Hoje vou explicar a terceira semana de atividades. Ok? Let's go! Então, o tema de hoje é sobre conectivos. Em todas as línguas, algumas palavras são utilizadas para ligar e conectar ideias e frases. Os conectivos, connectives ou linking words, também conhecidos como palavras de transição, conjunctive adverbs ou transitional adverbs, servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase ou entre frases distintas. Estes termos são importantes para manter o que chamamos de coesão em um texto. Isto é, quando as ideias transmitidas em frases e parágrafos estão interligadas e seguem uma lógica. É justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro ou fácil de compreender. Então vamos ver o que são esses conectivos em inglês. Observe alguns exemplos de conectivos mais comuns. Então, existem os conectivos de introdução, que servem para quê? Para iniciar frases, parágrafos e indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Então, vamos ver os exemplos. Olha o primeiro conectivo aí, first of all. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo. Segundo conectivo de introdução, to begin with. Então, para começo de conversa. Terceiro conectivo de introdução, in the first place, em primeiro lugar, para começar. Quarto conectivo de introdução, first, primeiro, para começar. Agora vamos para os conectivos de continuação. Eles servem para quê? Para indicar a continuação de um conceito ou de uma ideia. Então vamos ver o primeiro conectivo de continuação. Então, besides, né, além disso. Segundo conectivo de continuação, furthermore, né? Além disso, ademais. Terceiro conectivo de continuação, moreover. Aliás, além do mais, além de que. Then, so, então, depois, em seguida. After, depois. E before, antes. Então, todos estes são conectivos de continuação. Ok? Agora vamos para os conectivos de adição, que tem a função de quê? Apresentar uma nova informação ao que já foi exposto. Então, nós temos aí and e, also, também, igualmente, as well as, assim como, bem como, not only, but also, não somente, mas também, on top of that, além disso. Então, todos estes são conectivos de adição, estão adicionando uma nova ideia ao que já foi exposto anteriormente. Próximos conectivos são os de contraste, que tem a função de indicar a existência de conceitos ou ideias opostas a algo que já foi apresentado. Então, but, que significa mas, porém, however, que significa contudo, on the other hand, por outro lado. Então, todos esses conectivos estão dando uma ideia de, oposição, de contraste. E por último, nós temos os conectivos de causa, que servem para quê? Para indicar a existência de uma causa para determinada questão. Então, é quando nós vamos dar a explicação para algo que nós já tínhamos falado anteriormente, né? Vai ser a causa aqui. Então, due to, devido a, because of, por causa de, consequently, consequentemente. Então, esses daí são conectivos de causa. Entenderam? Então, agora vamos colocar em prática esses conectivos que nós acabamos de ver. Activities, atividades. Número 1. Observe a tabela a seguir com as chamadas linking words ou connectives em inglês que você aprendeu e complete com mais um exemplo de cada tipo de conectivo. Podem usar ou podem procurar exemplos nos quadrinhos e textos desse PET, dessa apostila, né? Então, vamos ver nessa tabela aí. Na primeira coluna, nós temos os connectives, conectivos. Então, and e also, né? And, que significa e also, que significa também.
Então, eles apresentam uma ideia de adição e conexão, né? Adding and connect. E aí vocês precisam criar duas frases, uma com o conectivo and e outra com o conectivo also. Essas duas frases devem estar em inglês. Ou então, como já sugerido na própria atividade, vocês podem procurar aí nos quadrinhos alguma frase que tenha essas duas palavras e colocar aí example in a sentence, nessa terceira coluninha aí da tabela. Na segunda linha nós temos but, que significa mas, e however, que significa contudo, que dá a ideia de contrasting, contraste, né? E aí vocês precisam criar uma frase com but e uma frase com however, em inglês. Na terceira linha nós temos then, que significa depois, e so, então, que dá a ideia de sequence, sequência, e aí vocês precisam criar uma frase com then e outra frase com so, em inglês. E por último, nós temos because, que é o porquê de resposta, né? Que dá a ideia de cause and effect, de causa e efeito. E aí vocês precisam criar uma frase, né? Com o because. Uma frase em inglês. Ou retirar dos quadrinhos alguma frase que já contém essa palavra e colocar aí. Vamos ver o exercício 2. Observe mais algumas páginas do comic book elaborado pela cartunista Margaret Deher, para que todos possam conhecer e aprender The World's Largest Lesson, a maior lição do mundo. Circule as linking words conectivos e escreva a ideia principal de cada quadrinho. Então vamos ver aqui. Goal 5, objetivo 5, Gender Equality, igualdade de gênero. Women and girls worldwide often live disadvantaged lives. Here's what we can do about it. Então, mulheres e garotas em todo o mundo frequentemente vivem uma vida em desvantagem. Aqui está o que nós podemos fazer para isso, para resolver isso, né? Número 1. End all violence against women and girls. Acabar com toda a violência contra as mulheres e garotas, including trafficking, sexual exploitation, forced marriage, and female genital mutilation. Então, incluindo tráfego, exploração sexual, casamento forçado e a mutilação dos genitais femininos. Número 2. Recognize and value women's work at home. Então, reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres em casa. 3. Encourage women and girls to participate in all political, economic and public spheres. Encorajar as mulheres e garotas a participar em todas as esferas, política, econômica e todas as esferas públicas. 4. Equal rights under the law. Direitos iguais perante a lei. You have rights. Você tem direitos. Então, neste exercício aqui é para fazer o quê? Vocês vão circular os conectivos, né? E depois vocês vão colocar quadrinho 1, qual é a ideia principal? Quadrinho 2, qual é a ideia principal? 3 e 4, vocês vão fazer a mesma coisa. Se vocês repararem aí, a ideia principal de cada quadrinho já está exposta aí, ó. Essa frase que está em vermelho já está apresentando a ideia principal de cada um. Então, é só colocar número 1, a frase que está em vermelho, número 2, a mesma coisa, 3 e 4. E depois circular os conectivos nessa historinha aí, em quadrinhos, ok? Vamos continuar. Goal 8, objetivo 8. Decent work and economic growth. Trabalho decente e crescimento econômico. Decent work? Trabalho decente? What does that mean? O que isso significa? It means we have to make sure. Significa que nós temos que nos assegurar, número 1, everyone can freely choose a safe, fairly paid, secure and fulfilling job. Que todos podem escolher livremente um trabalho seguro, que seja bem pago e que preencha nossos requisitos. 2. Businesses use natural resources wisely. Então, negócios, empresas, usem os recursos naturais sabiamente, com inteligência. 3. No one is excluded from work opportunities. Ninguém é excluído das oportunidades de trabalho.
men and women, homens e mulheres, people with disabilities, pessoas com desvantagens, young people, jovens, migrant workers, trabalhadores migrantes, né? 4. Unemployment is reduced by providing training. O desemprego é reduzido providenciando treinamento, né? Capacitação. 5. To end and prevent child labor, forced labor and modern slavery. Então, acabar e prevenir com o trabalho infantil, trabalho forçado e a escravatura moderna. 6. Everyone can benefit from a growing economy. Todos podem se beneficiar de uma economia crescente. Então, neste exercício aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Circular os conectivos e escrever a ideia principal de cada quadrinho. Lembrando que se vocês escreverem essas palavras que estão em vermelho, já são as palavras que identificam a ideia de cada quadrinho, ok? 3. Uma das ações para alcançar os Global Goals, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, é divulgá-los para o máximo de pessoas no mundo, para que todos possam fazer a sua parte. Pensar e iniciar pequenas ações locais que juntas terão um resultado global. Como você apresentaria os Global Goals para sua família? Pense e crie uma representação. Pode ser uma ilustração, poema, música, vídeo, rima, diálogo, repente, história em quadrinhos ou até uma apresentação teatral. Então, minha sugestão aqui para vocês é que vocês escrevam um texto aqui abaixo como se fosse uma apresentação que vocês fossem fazer para amigos e famílias. Por exemplo, vocês podem colocar aí abaixo quais são os Global Goals, né? Os objetivos globais. Ou então explicar o que são esses objetivos e depois colocar abaixo a pergunta: o que nós podemos fazer para mudar e ajudar, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado. É isso aí. Bye, bye and see ya!